Boa noite, caros irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Casa Espírita Paulo de Tarso. Boa noite àqueles que nos acompanham pela nossa página no Facebook. Meu nome é Silvia. Eu sou voluntária do Centro Espírita Caibar Schutel, da cidade de Americana, e voluntária nesta casa também nas preleções evangélicas. É uma alegria estar aqui com vocês. Neste momento em que nós nos reunimos, junto do Cristo, buscando compreender as suas lições. Oportunidade preciosa na nossa vida, tão importante para o nosso crescimento moral, para o nosso conhecimento, para que a gente tenha mais segurança e mais acertos nas nossas jornadas, nas nossas escolhas. É necessário que sigamos com o Cristo. É necessário que busquemos a sua palavra, busquemos compreensão. Então, esse momento em que nos encontramos com esse propósito, ele é valioso demais. É um momento abençoado. Então, nós vamos agora fazer a nossa prece para iniciarmos a nossa reflexão. Convido a todos, aqueles que quiserem fechar os olhos. Olá, queridos irmãos e irmãs. Busquemos uma posição confortável, silenciando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações e sintonizando com as boas vibrações. Quando fechamos os olhos, nós nos concentramos em nós mesmos, nos nossos sentimentos, nos desligamos das coisas que nos envolvem, para que nós possamos assim elevar os nossos pensamentos, agradecendo a todo o amparo da espiritualidade, aos irmãos espirituais que nos envolvem neste momento. Nosso anjo guardião, mentor espiritual da Casa Paulo de Tarso, aos irmãos benfeitores espirituais que estão junto de nós, nos auxiliando, nos intuindo na compreensão. Junto desses irmãos, com grande gratidão, nós vamos nos sintonizando a nossa mãezinha Maria de Nazaré, Mãe adorada e bendita, que acompanha cada passo nosso, que nos protege, que nos intui o bem, que nos encoraja nos momentos mais difíceis, que nos valoriza os passos bem dados, os pensamentos elevados. E assim, nesse nosso coração já envolvido em tanta alegria, em tanta paz, nós vamos até Jesus agora. E diante de Jesus, nós agradecemos pelas bênçãos que nos derrama, pelas palavras benditas do seu Santo Evangelho, que tanto nos auxilia, que nos permite trilharmos a nossa jornada de evolução de maneira segura e tão abençoados. E junto de Jesus nós vamos até Deus nosso Pai. Agradecemos a esse Pai bendito pela nossa vida. Agradecemos a esse Pai amoroso e generoso que nos oferece infinitas oportunidades de recomeço e aprendizado. Agradecemos por tanto nos amar, por nos encher de vida eterna, por nos encher de alegria, tornar a nossa vida repleta de experiências valorosas, mesmo as experiências mais difíceis, pois elas tanto nos ensinam. Que tenhamos, Senhor Deus, sob o teu olhar amoroso, a boa vontade em receber todas as lições que nos envia através das nossas vivências neste mundo. Rogamos nos abençoe nesta noite, para que o nosso coração iluminado possa compreender a lição bendita, a lição elevada desta noite. E assim agradecidos, oferecemos a Deus nosso Pai a prece mais linda que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, na terra e também no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, à medida em que nós vamos aprendendo a perdoar ao irmão que nos ofende. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Pois teu é o reino, o poder
e agora é para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sequência, né? Cada terça o Evangelho tem sido estudado de forma linear. Nós vamos na sequência. E o Evangelho, e o capítulo 11, ele se intitula Amar o Próximo como a si mesmo. Nós estamos no item 11, que fala sobre egoísmo. Ele foi iniciado, a semana passada foi o item 11, que fala sobre egoísmo, e ainda continuando na lição sobre egoísmo, nós vamos para o item 12, que fala do amor e da caridade. Eu vou ler uma passagem, o início desse item, para que a gente possa refletir. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria praticada. Mas se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar da couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disso. Olha que lição preciosa. Todos os dias, quando nós nos levantamos, nós sabemos que nós temos um dia para viver, que nós vamos nos esforçar para dar o melhor de nós. Mas nós sabemos também que nós precisamos nos proteger dos males que podem vir. A gente não sai tranquilo de casa, com a certeza absoluta que no final do dia nós vamos voltar bem. Saímos confiantes, fazemos a nossa prece, mas sabemos dos perigos que podem acontecer, né? De um assalto, de um acidente, enfim. A gente sabe dos perigos do mundo. Então, sabemos da maldade. Esse talvez seja o maior medo que a gente tem, a maldade. Nossa, aqui está falando, né? Se a caridade, se o egoísmo desaparecesse, se a caridade ela se fizesse nos corações, não teria tanta violência, não precisaria viver com tanto medo. Aí a gente começa a pensar na maldade que o outro faz, no perigo que o outro faz. Quando eu sair de casa, nos riscos que eu corro. Mas Jesus, quando ele vem nos trazer as lições do Pai e nos apresentar as leis divinas, ele não fala do outro. Ele não nos promete um mundo cheio de flores, simplesmente porque a gente vai lá e vai viver nesse mundo, porque ele vai acabar com o mal. Jesus nos ensina a acabar com o mal dentro do nosso coração. Tanto é que quando esperavam que Jesus fosse combater os poderosos para livrar o povo do sofrimento, ele não fez isso. Ele não lutou com os poderosos. Ele foi ensinar como a gente combater o mal dentro do nosso próprio coração. Não foi? Então, dessa forma, nós vamos olhar essa lição para dentro de nós. O que é que eu estou fazendo para que o mal do mundo seja combatido? Qual é a minha parte de colaboração no mal e no bem? Se cada um de nós, no mundo, olharmos para dentro de nós e combatermos o mal em nós, o mundo melhora. Porque não é o mal do outro, é o mal que está em mim. Porque nós vamos prestar conta individualmente. Quando nós não estivermos mais nesse mundo, é a nossa consciência que vai nos cobrar.
Quanto bem você fez? O mal existe no mundo por quê? E nós estamos num mundo de provas e expiações, muitas pessoas comprometidas com o mal, mundo de provas e expiações, o mal predomina. São pessoas que estão tendo as suas experiências, convivendo com as pessoas boas, convivendo com o bem, para que ele combata o mal dentro dele mesmo. Então é um mundo onde tudo isso acontece, mas é um mundo onde nós estamos. Então, é saber conviver com tudo isso sem achar que a culpa é do outro, mas olhar para dentro de mim e trabalhar aqui dentro. E essa tal caridade? O que é essa tal caridade para eu, que tanto fala que ela salvaria o mundo, né? O mundo estaria bem com a caridade. A caridade é auxiliar o próximo. Vamos entender melhor a caridade? O sentimento maior, que é o que Jesus nos ensinou, é o amor. É aquele que move todo o bem no mundo. Mas o amor é um sentimento, é alguma coisa que eu sinto. Esse amor em ação é a caridade. Caridade é amor em ação. Quando eu pego aquele sentimento de amor e faço alguma coisa no bem, a uma ação boa, cuido bem de alguém. Eu amo a minha esposa. Amo a minha esposa, mas eu a trato bem? Não nego que eu amo a minha esposa, mas eu a trato bem. Sair do campo do sentimento para a ação. Eu amo a minha família, meus irmãos, meu pai e minha mãe. Não nego que eu amo meu pai e minha mãe, mas eu vou visitar o meu pai e minha mãe, ver se eles estão precisando de alguma coisa. Isso é amor em ação. Eu não odeio ninguém, né? Eu não quero mal de ninguém, não odeio ninguém, não faço mal. Mas eu faço tanto bem quanto eu poderia fazer. Eu trato bem as pessoas, eu coloco esse amor em ação. Amor em ação é caridade. Então, quando eu combato em mim o egoísmo e o orgulho, que são os males, não é? Que diz aqui. E eu coloco esse amor em ação, eu vou diminuindo esse orgulho, essa vaidade, esse orgulho, esse egoísmo em mim e vou enaltecendo a minha virtude dentro do campo da caridade. Eu cresço como pessoa espalhando o bem. Consequentemente, aquele que recebe o bem tem a oportunidade também de se sentir bem e ele vai reproduzir o bem também. Assim como muitas vezes o que me motiva, me dá um bem-estar, me motiva uma ação no bem, é algum bem que eu vi alguém fazendo, algum bem que eu recebi. Um motiva ao outro. Então é necessário que a gente viva o amor, para que a gente combata esse egoísmo, esse orgulho, que é o maior mal que tem na humanidade. O maior mal dentro do nosso coração. Quando a gente fala humanidade, não é o outro. A humanidade, nós, dentro do nosso coração. É todo mundo, né? Então, aqui tem uma frase do Hamed, que é um espírito de alta envergadura, né? Elevação moral. E ele diz assim: através dos olhos da alma, podemos identificar com maior nitidez as aflições e dores escondidas nos outros, com os olhos da alma. E dessa forma, reconfortá-los ou acalmá-los com os braços da compaixão. Então, quando nós somos egoístas, nós não conseguimos olhar com os olhos da alma o outro. Às vezes tem alguém sofrendo do nosso lado e a gente não consegue enxergar, não é? E quando que o egoísmo, ele está presente no nosso dia a dia. Se a gente pensar, eu não sou egoísta, eu divido o pão, eu não sou egoísta, eu não sou orgulhoso. Porque isso talvez seja algo que não seja exacerbado na gente. A gente dá atenção para o outro. Mas querem ver como a gente tem momentos, como a gente ainda é egoísta, a gente ainda é orgulhoso, afinal nós estamos nesse mundo, né? Quando nós não reconhecemos os nossos próprios erros, queremos impor, né? Não sabemos pedir desculpas. Isso é um ato egoísta. Eu sei que eu errei, mas eu não vou pedir desculpa por orgulho, né? Não agradecer uma gentileza que alguém me faça. O outro pode nem ficar magoado. Nossa, ele nem me agradeceu. Mas a questão não é o outro. A questão sou eu que não tive esse sentimento da gratidão, né?
Interromper quando o outro fala. Já paramos para pensar que quando a gente interrompe quando o outro está falando, não deixar o outro falar, é um ato egoísta? São pequenas coisas. Então a gente começa a ver, nossa, eu sou um pouquinho egoísta, eu sou um pouquinho orgulhoso, sim. Não valorizar as opiniões dos outros, a posição do outro, a minha sempre vai prevalecer. A crítica exacerbada, que quando a gente vai contribuir com uma ideia, com uma opinião, para a melhora do fato, é uma coisa. Agora, quando eu vou criticar o que o outro fez sem contribuir com nada, é egoísmo. Não considerar os sentimentos alheios, manipular as pessoas, né? A gente manipula, né? Às vezes não é de uma forma, mas eu quero que seja do meu jeito. Eu vou lá e convenço o outro sem considerar o sentimento do outro. O outro, para nos agradar, muitas vezes cede, né? Priorizar interesses pessoais sobre os objetivos coletivos, né? Tem mais gente envolvida, mas a minha ideia, o meu interesse vai prevalecer, né? A família quer viajar para um lugar, eu quero viajar para o outro. A maioria vence, mas eu vou convencer os outros porque eu quero que seja do meu jeito. Percebe que pequenas coisas no dia a dia nós somos orgulhosos e egoístas? Furar uma fila, preconceito. Preconceito vale o que eu penso, a minha forma de ver a vida. Se o outro não pensa como eu, isso é egoísmo. Isso é orgulho. Não ouvi a esposa, não ouvi o esposo, não ouvi o filho, mas não me falta nada dentro de casa. Que mais que eles querem? Eles querem uma família unida que um conheça o outro, um ouve o outro. Ninguém tem do que reclamar. Não deixa faltar nada. O que mais eles querem? Eu dou tudo. Trabalho o dia inteiro até fim de semana. É a presença, é a conversa, é o conhecer um outro. Isso é orgulho, quando eu coloco o meu sentimento acima do outro, tá? As crianças, como as crianças podem deixar de ser orgulhosas, não é? Não é? Como? Dividir o brinquedo, não é verdade? Vale a pena brigar com o amiguinho? Não vale, né? Às vezes o amiguinho briga lá, né? Porque ele não quer dividir o brinquedo, a gente fica chateado. Vale a pena ficar chateado? Não vale. Uma hora ele vai aprender a dividir o brinquedo, não é? Vê como nas pequenas coisas a gente é orgulhoso, nós somos egoístas. Então a gente vai propor uma reflexão hoje, para a gente levar para casa. Eu conheço a minha família? Eu conheço as pessoas que estão comigo? Claro que eu conheço meu esposo, minha esposa, meus filhos, mas eu sei o que eles sentem, como ele se sente, do que é que ele precisa. Eu paro para ouvir ou eu vou no automático? Foi tudo bem? Tá todo mundo bem? Alguém tá precisando de alguma coisa? Não, nada, tá tudo ótimo, a família tá bem. Mas como é que ele tá se sentindo? Às vezes o pai e a mãe é chamado na escola e tem uma grande surpresa por descobrir um comportamento que ele não tinha identificado, mas ele tá tendo comportamento dentro de casa. E os pais não percebiam. Então, observar o próximo, sair um pouco do celular e a família se reunir, falar de sentimentos, né? Então vamos, a proposta de reflexão dessa semana, eu conheço as pessoas que estão dentro da minha casa, mas conhecer de verdade, lá no fundo do seu coração, sair do eu e ir para o outro, para que eu possa colaborar, contribuir com o outro. São pequenas ações, mas muito valiosas, onde eu vou deixando de ser orgulhoso, vou abrindo os meus olhos para o próximo, e assim eu vou contribuindo para que esse, aquele, o outro, você, ela, ele, tendo esse sentimento, daqui a pouco o mundo está melhor, não é? E a gente também tem mais paciência, mais compreensão para a falha do outro, porque nós também falhamos. Precisamos perdoar e compreender o outro, não é? E só lembrando que a falta de nós darmos atenção, importância para o outro, nós temos um grande exemplo na nossa história, na história de Jesus. Pilatos lavou as mãos. Lembram dessa passagem? Ele podia ter evitado que Jesus fosse para a cruz, mas ele não se importou. Foi um ato egoísta. Não quero me envolver. Deixe que crucifique. Que crucifiquem. Não sou eu que estou mandando para a cruz.
mas ele lavou as mãos. Esse gesto de Pilatos precisa ser muito refletido por nós. Um extremo ato de egoísmo, de orgulho. Ele colocou a si acima do outro, que ia para uma cruz, e ele sabia que Jesus era inocente, né? E de um autor desconhecido eu li essa frase: não se excuse de fazer o bem, sob o pretexto de que é pequenino. Eu sou muito pequeno para fazer o bem. Como que eu posso ajudar o mundo a melhorar? Como que eu posso ajudar o próximo, né? Eu não tenho nada. Não se excuse de fazer o bem sob o pretexto de que é pequenino, pois cada qual algum recurso tem para valorizar o seu próprio destino. Então, quando nós fazemos o bem, é a nós que nós sabemos, né? Um bem desinteressado, um bem que auxilia realmente de coração caridoso, amando de verdade. E nos transformando, nós transformamos o nosso redor, nós contribuímos para o bem no mundo. Não podemos transformar o coração do outro, mas podemos auxiliar, sendo exemplos e através das nossas orações. Tá? Essa é a lição de hoje. Então, nós vamos assim agradecendo ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, pela lição preciosa de hoje. Que os seus exemplos, querido Jesus, estejam vivos em nossos corações, possam nos guiar nas nossas escolhas entre o bem e o mal, entre o fazer e o não fazer, entre o momento em que nós temos a oportunidade de praticarmos o bem e muitas vezes recuamos através do orgulho, pelo medo ou pelo medo de opiniões alheias, mas que os seus exemplos guiem os nossos passos, que não tenhamos o medo, que não tenhamos o receio, nem a vergonha, mas que nós acreditemos fielmente nas suas lições preciosas que nos levam até Deus, nosso Pai. Gratidão, Jesus, gratidão a Deus, nosso Pai. Que assim seja.